bom dia, turma. Como estamos? Espero que estejamos todos bem. Olha só, nossa aula de geografia hoje vai ter um tema: importância dos rios. Primeiramente, vamos conversar. Você deve se perguntar, mas por que estudar a importância dos rios? A importância dos rios vai nos abrir um leque de informação que antes talvez a gente até soubesse, mas não selecionava dentro desse tipo de rótulo que nós vamos estudar. Mas, primeiramente, nós vamos aprender também outras importâncias, além do usos e finalidade das águas dos rios. Vamos lá. Compreender que os rios são importantes por diversos itens que nós vamos aprender e também eles são importantes culturalmente, socialmente, financeiramente, economicamente e socialmente. Olha só, e a tia já ia esquecendo, historicamente, quantas civilizações são conhecidas por conta também dos seus rios. Vou citar uma, Rio Nilo, civilização egípcia. Graças à água, ao uso das águas do Rio Nilo, foi possível, lá na antiguidade, fazer irrigação, canais de irrigação. Olha só, sem uso de tecnologia. Olha só o mais admirado. O homem daquela época conseguiu drenar a água dos rios, no caso, o Rio Nilo, e também outros rios, Tigre, Eufrates, na civilização mesopotâmia, e tantos outros que conseguiram fazer uso das águas dos rios para se beneficiar desse uso, não é? E hoje nós vamos estudar, na sua essência, a importância dos rios brasileiros. Os rios brasileiros, na sua grande maioria, eles são rios que correm por relevos de planalto. Isso vai fazer com que nós possamos recapitular a aula de geografia passada, que foi sobre os tipos de rio, que estudamos rios de planalto, rios de planície. Vimos quais são os potenciais de cada um desses rios. Entender que o nosso conteúdo ele está sempre entrelaçado. Nós não estamos estudando isso solto, de maneira solta. Nós estamos o tempo todo de mão dadas, um conteúdo com o outro, casando com o outro. Compreender a importância também traz para o nosso aprendizado a minha consciência de conservação, de preservação, de cuidados. E tudo isso vai fazer com que nós possamos dizer, realmente, hoje eu estudei e aprendi sobre a importância dos rios. Quando eu compreendo que os rios, seja do meu estado, seja da minha cidade, seja do meu país, seja do mundo todo, cada um deles tem a sua importância, a sua significância. E fazer uso das águas desses rios é natural do ser humano. Mas o ser humano, infelizmente, muitas vezes, na sua grande maioria, não sabe que, embora é natural que nós façamos uso dessa água, nós não damos a importância que é devido aos rios, principalmente aos rios brasileiros. Mas vamos dar início ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar especificamente os rios brasileiros. Para que e como eles são utilizados? Quais são as finalidades? Para irrigar, gerar energia elétrica, fornecer água, alimento e servir de via de transporte. Via de transporte, Sueli? Não entendi. Eu explico. Por exemplo, no Amazonas, que é um estado imenso, territorialmente falando, muitas comunidades e cidades, elas não têm estradas, então os rios é que são as suas estradas. Os rios viabilizam a comunicação entre uma comunidade e outra, entre uma cidade e outra, e daí a gente diz que são via de transporte. E mais, ele além de serem vias de transporte, eles também podem potencializar a profissão de algumas pessoas, pescadores, barqueiros, pessoas que conduzem pessoas de uma comunidade para outra. Ele já sabe utilizar uma canoa, um barco, uma lancha, um navio de pequeno porte. Tudo isso, gente, é importância. Tudo isso faz com que nós possamos aprender das importâncias do rio, não só de uma, mas de várias. E aí a gente vai compreender tudo aquilo que a tia já tinha falado no início. Então vamos lá. Observe o gráfico. Nesse gráfico, o que é que nós vamos estudar nesse gráfico?
os principais usos dos rios brasileiros no ano. Essa pesquisa foi feita no ano de 2016. Claro, esses números eles são dinâmicos, eles não param. Por quê? Porque nós continuamos fazendo uso. E muitas vezes o uso que fazemos dos rios brasileiros não está de forma coerente e adequada. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma porcentagem, um gráfico de pizza, por assim dizer, onde nós temos 6% para o uso industrial, 9% para o uso pecuário, 10% para o uso doméstico, 75% para o uso agrícola. Nós vemos todas essas porcentagens, gente, nos mostram o quanto utilizamos das águas dos rios brasileiros. Essa porcentagem de 9% para a criação de animais, você vai perceber que o uso, esse tipo de uso é comumente mais nos interiores, nas fazendas, nas pequenas comunidades. O uso desses rios é utilizado justamente para a criação de animais, 9% apenas. 6% uso industrial. Para que eu vou usar a água, tia Sueli, nas indústrias? São várias e várias utilidades, mas nesse momento o nosso livro ele só aponta duas utilidades: resfriamento de máquinas e processamento de alimentos e outros materiais. E usos domésticos. Aqui eu gostaria de ressaltar algo bem interessante. Nós utilizamos a água dos rios para beber e hábitos de higiene. É comum, gente, em casa, nós desperdiçarmos água de sabão, água do banheiro, água da máquina, nos próprios solos da nossa casa. E o que acontece? Quando nós descartamos a água, por exemplo, suja de óleo, água e óleo não se misturam. Então, o que acontece? Geralmente, ou a gente coloca no ralo da pia da cozinha, ou a gente joga lá no quintal. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando nós jogamos resto de óleo lá no quintal, o que acontece? Nós estamos poluindo o solo e, consequentemente, poluindo talvez um lençol freático, um rio que tenha lá embaixo no subsolo. Por isso daí a importância do uso doméstico ser um uso consciente e um uso que preserve a conservação do meio ambiente. Porque quando eu faço o uso correto, eu tanto faço a preservação do solo, eu faço a preservação das águas. Possivelmente, lá no meu território, lá no quintal da minha casa, naquela região pode passar um rio subterrâneo e eu nem saiba disso. E aí eu pego, a mamãe joga, coloca no lixo, aí a gente pega, joga lá no quintal. Podemos estar contribuindo para poluir. Então vamos prestar bastante atenção. E nesse gráfico nós vemos a maior porção do uso, da utilização das águas dos rios são usados para o uso agrícola e irrigação. E olha só, no começo da aula a tia falou sobre um rio chamado Rio Nilo, que está no Egito e que favoreceu uma grande civilização. Essa civilização se tornou conhecida em toda a humanidade justamente pelo uso correto das suas águas, porque aquele rio possibilitou que aquela região se tornasse uma região fértil. E isso graças às águas do rio Nilo e o uso correto delas. E olha só, aquela civilização já praticava irrigação sem uso de nenhuma tecnologia. Isso é algo, para mim, fenomenal. Por que, tia Sueli? Porque eu sei, eles souberam utilizar, fazer uso da água daquele rio sem, vamos dizer, sem prejudicar o ambiente, sem matar o rio. Isso é muito interessante. Mas vamos aqui. O uso agrícola é aquela que toma a maior parte dessa porcentagem. É interessante compreender que a nossa potência, a nossa agroindústria, ela, hoje eu creio que já começa a fazer uso das águas com mais consciência, de maneira sustentável. Porque é consciente também que os rios brasileiros, eles são providos de um recurso natural que é essencial para a vida. Então, eu fazer uso dela, fazer com que aquela água possa ser renovável, não é? É fazer o uso sem poluir,
é fazer o uso consciente, de maneira sustentável. Então, os rios e a produção de energia. E aí nós vamos voltar novamente para a nossa aula de geografia da aula passada. Como, tia? Ora, nós estudamos os tipos de rios. Quais são os tipos de rios em relação ao relevo, ao território, ao relevo de onde aquele rio percorre? A maioria dos rios brasileiros percorrem território de relevos de planalto, o que favorece a produção de energia elétrica, mas não só de produzir energia elétrica, mas também lazer, turismo. Mas nós vamos conhecer mais à frente. A maior parte da energia que abastece as residências, os estabelecimentos comerciais e as indústrias de nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas construídas no leito dos rios brasileiros. Da energia elétrica consumida no Brasil, 63% é gerada em usinas hidrelétricas. Ou seja, a maior parte da energia elétrica que nós fazemos uso é produzido nas usinas hidrelétricas. Ou seja, essas usinas, elas estão próximas de rios de planalto, onde o seu território é cheio de desníveis e esse desnível favorece com que a queda d'água seja mais rápido, favorecendo a produção de energia elétrica. O grande potencial do país para a geração de energia desse tipo é resultado da abundância de rios caudalosos, olha só, no território, e do fato de um número significativo deles percorrerem relevos de planalto, pois os desníveis no terreno promovem o deslocamento das águas com maior rapidez e força. Era o que a tia Sueli já havia falado. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras de grande importância está a de Itaipu, maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia. Que alegria, não é? Saber que nós, brasileiros, temos uma usina que tem um potencial muito grande, que é uma das maiores do mundo em produção de energia elétrica. Mas ela não produz energia elétrica só para o Brasil. Vamos chamar a atenção para isso. Ela também produz energia elétrica para outro país. Vamos conhecer? Então, nós vemos aí na legenda, instalada no Rio Paraná, próximo à cidade de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai, a usina hidrelétrica de Itaipu gera em torno de 15% de toda a energia produzida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Olha só. E nós vemos nessa imagem uma imagem belíssima que mostra parte da usina, ou pelo menos as corredeiras da usina Itaipu. E nós vemos, olha só, que ao redor dessa usina, nós vemos uma imagem bem verde, muito bonita, muito linda. Isso mostra, gente, que ao redor dessa usina o ambiente está sendo conservado, o ambiente está sendo cuidado, e isso é muito importante. Nós vamos conhecer também, logo à frente, outros tipos de energias. Não, hoje, no nosso país, a maior parte da energia que nós utilizamos é a hidrelétrica, aquela fornecida pelas usinas hidrelétricas, mas nós também temos outro tipo de energia. Então, vamos lá. Nós vemos o uso do aparelho de eletrodoméstico, que é fornecido pela energia elétrica, gás de cozinha, que também é uma energia, e vemos também o uso combustível, também como gasolina, etanol ou óleo diesel, são também fontes de energia, são energias, e carvão, nesse caso aqui, é usado como combustível para gerar a energia necessária para alguns tipos de indústria. E isso, gente, nós compreendemos onde a importância dos nossos rios tem tudo a ver com aquilo, com o nosso cotidiano. Produção de energia, o uso doméstico, o uso industrial, que é muito importante. Quando as nossas indústrias, a partir do momento que essas indústrias começarem a utilizar a água dos rios de maneira consciente, nós temos tudo ao nosso favor. Um meio ambiente conservado, empresas e indústrias, fábricas e tantos outros segmentos também poderão alcançar um progresso significativo.
Turma, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e que possam fazer as atividades com êxito. Uma boa tarde, que possamos ter alegria ao fazermos as nossas atividades. Até a próxima, turma!